Vamos abençoar a vida do nosso pastor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eis aí, Senhor, o nosso pastor André, que é a tua boca, Senhor, nesta noite. Ele vai falar, Senhor, a tua palavra. Ele vai falar, Senhor, aquilo que está no teu coração. E aquilo que o Senhor já falou com ele. Por isso, Senhor, abra agora o nosso coração. O nosso coração está aberto para receber de ti, Senhor, esta semente poderosa que vem ser germinada dos céus na nossa vida, Senhor. Senhor, nós queremos abençoar a vida dele, da sua esposa, dos seus filhos, seus bens materiais, seu ministério. Nós queremos abençoar toda a vida, Senhor, do nosso pastor. Em nome de Jesus, que ele seja abençoado, Senhor, em todas as áreas, para a honra e glória do teu nome. E usa ele, Jesus, com grande poder e grande glória, com unção poderosa derramada do céu nesta noite sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Passa, irmão. Amém. Pegue sua Bíblia, por favor. Vamos abrir no livro de Mateus. Aleluia. Mateus 8. Mateus 8, versículo 1 diz assim: descendo ele aqui é Jesus, tá? Do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, e o tocou, dizendo: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aqui, irmãos? Amém? Quem já sentiu a presença dele, assim, com poder hoje? Então deixa Deus, irmãos, visitar a sua vida. Amém? Eu estava em casa, a gente voltou de Poços de Caldas hoje. E aí eu cheguei em casa e eu falei para a Fabiana: vou pregar hoje. Ela falou: vai? Eu falei: eu vou. O pastor tinha falado na semana passada, e aí nós fomos viajar e ele dirigiu a viagem inteira. Eu falei: vamos ajudar ele. Esse é o nosso papel, ajudar o nosso pastor. E eu fui orar e eu falei: Senhor, fala comigo, para eu trazer uma palavra para a tua igreja. E Deus me colocou, irmãos, essa parábola. Dificilmente eu prego sobre parábola, mas eu li esse texto e eu fiquei impactado com os detalhes que tem. É um texto pequenininho, nós lemos aí 4 versículos, né? Eles se repetem aí depois no livro de Marcos, de Lucas também. E eu fiquei pensando sobre detalhes que tem nessa palavra. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que Jesus, se você ler um pouquinho do contexto, você vai ver que ele estava pregando, ele estava dando orientações sobre como as pessoas deveriam agir, que as pessoas deveriam edificar sua casa num lugar seguro. Ele estava dando estratégias para o povo na forma de conduzir, de como se alicerçar, de como estar preparado. E de repente Jesus então ele desce do monte e vinha com ele uma grande multidão. Uma grande multidão. E eu fiquei pensando sobre uma grande multidão que segue Jesus. E eu anotei algumas perguntas. E eu fiquei pensando, por que tinham pessoas que seguiam Jesus? E eu coloquei uma outra pergunta. O que Jesus tinha a oferecer para aquelas pessoas? E eu fiquei pensando nesse pedacinho, no primeiro versículo só. E Deus me falou o seguinte: qual que é o teu chamado? E eu já falei aqui, outro dia eu até fiz uma brincadeira. Hoje eu já sou pastor. É engraçado até Deus fazer esse tipo de pergunta para você. Qual é o seu chamado? Pergunta para o seu irmão, qual é o seu chamado? E eu fiquei pensando nessa palavra, irmãos. E eu comecei a refletir a respeito do que é o MDA. E na realidade, eu e você, nós fomos idealizados por Deus para sermos cuidadores de pessoas. Fala para o seu irmão, você foi chamado para cuidar de pessoas. O que a gente tem vivido no MDA, irmãos, é exatamente isso. Você tem a oportunidade de cuidar de pessoas.
E a gente vê que no contexto ali, irmãos, tinham muitas pessoas seguindo Jesus porque ele tinha algo para oferecer. Porque ele sabia que era necessário cuidar das pessoas. E a Bíblia diz que Deus nos chamou para que nós cuidássemos de pessoas. Lá no livro de Mateus, se você continuar um pouco para frente, lá no capítulo 28, versículo 19, a Bíblia diz assim que Jesus, ele marcou um encontro com os seus discípulos, com os 11. Judas já tinha saído da história, já tinha morrido. E a Bíblia diz que eles chegaram para Jesus: e o que é que nós vamos fazer, Senhor? E Jesus falou para eles: olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vocês vão, façam discípulos. E lá no versículo 19 diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas pessoas está seguindo você, irmão? Jesus, ele tinha uma grande multidão. As pessoas olhavam em Jesus e viam um diferencial. Ele tinha algo na sua vida que ele tinha para oferecer para as pessoas. Era uma novidade, ele tinha uma boa nova. Ele tinha uma oportunidade de todo mundo ser um dia chamado filho de Deus. Ninguém mais depender de intercessão de ninguém. Mas se você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo entrar dentro de você, Deus faz de você uma nova criatura. E aí você sente, irmãos, a necessidade de passar isso para os demais. E é por isso que as pessoas seguiam Jesus, porque ele gostava de fazer isso. E o que Deus quer falar para nós nessa noite, irmãos, é que eu e você precisamos ter no nosso coração esse desejo, essa vontade para cumprir esse mandamento. Porque o ID, irmãos, ele é bem interessante. Ele é uma ordem que foi dada para pastor, para presbítero, para diácono, para obreiro e para membro. Não é obra exclusiva minha, não é obra exclusiva de cargos ou de patentes, é obra exclusiva de servo de Deus. E se Deus confiou isso em mim e em você, irmãos, é porque Ele enxerga em nós uma capacidade diferente. Porque quando eu sou homem natural, eu não tenho poder nenhum dentro de mim. Mas a Bíblia diz que quando eu aceitei Jesus, morou dentro de nós, dentro de mim, alguém que é perfeito, alguém que é puro, alguém que orienta, alguém que nos dirige, alguém que mostra o caminho, que é o Espírito Santo de Deus. Ele mora dentro de você? Aleluia! Então busque pessoas, irmão. Dedique o seu tempo. A gente vê que hoje em dia, cada dia que passa, os relacionamentos são os menores possíveis. Os encontros são os mais casuais possíveis. As ferramentas tecnológicas hoje demonstram um relacionamento virtual, onde você tem muitos amigos, né, se você usar o Facebook. Mas relacionamento de vida, praticamente a gente não tem quase nenhum. Que hoje a gente olha e fala assim: o tempo é tão corrido, não dá tempo de fazer nada, né? A pastora Cidinha até falou ontem, que o dia dela precisava ter umas 3 horas a mais, porque 24 já não estava dando. E eu fiquei pensando sobre isso. Quantas pessoas estão seguindo a minha vida? Quantas pessoas estão aprendendo com algo da minha vida? Quantas pessoas têm recebido algo que eu tenho oferecido? Essas qualidades, essas características, irmãos, não são geradas por nenhum homem tentando ler demais, buscando a Bíblia demais. Essas características são geradas pelo Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro de você. É por isso que Deus deu a oportunidade para que eu e você pudéssemos buscar as outras vidas. Porque foi confiada em você essa obra, que é uma obra maravilhosa, de ganhar a alma. E eu fiquei pensando e analisando esse texto, e eu vi uma característica interessante no leproso, porque a lepra é uma doença, irmãos. Acredito que todo mundo aqui saiba, é uma doença terrível. Ela mata a carne aos poucos, vai apodrecendo e você vai perdendo. E a Bíblia diz, algumas orientações a respeito disso, que quando uma pessoa era leprosa, ela era excluída, ela era desprezada, ela era deixada de lado, ela não poderia participar do convívio, ela tinha que ser deixada totalmente excluída.
E a única pessoa responsável por ela era o sacerdote. O leproso chegava até o sacerdote se tinha alguma dúvida, se estava doente ou não. Ele examinava, e aí ele determinava se era lepra ou não, e ele determinava se a pessoa deveria ser afastada ou não. Então era uma pessoa que estava longe do convívio. E a gente vê que nessa situação aqui, Jesus, ele tinha descido do monte, ele não tinha entrado na cidade ainda. E de repente, uma cena impactou Jesus. Veio um leproso, veio um desprezado, veio um perdido, veio um qualquer. Porque a lepra, irmão, ela mata a carne. Mas se nós pensarmos espiritualmente, o que é a lepra? É o pecado. E o pecado muitas vezes mata a nossa vida espiritual. Vem aos poucos e vai se acumulando, e vai se acumulando, e vai se acumulando. E aquela doença que era simples, de repente virou uma doença grave. E de repente esse pecado fez com que você ficasse excluído, ficasse desprezado, ficasse isolado. Aleluia. Mas Deus não quer ninguém longe. Deus não quer ninguém excluído. Quando Jesus chegou na terra, ele chegou para que aquele que estava esquecido, assim como Jonatas um dia estava esquecido lá, filho de Jonatas, né? Estava esquecido lá em Lodebar. Deus o chamou para sentar na mesa do rei. Talvez, irmãos, você está afastado, não fisicamente da presença de Deus, mas espiritualmente. Porque às vezes a gente está aqui na igreja, está rodeado de pessoas, e a gente olha e faz aquela pergunta: Deus, o Senhor está me vendo? O Senhor está vendo o que está acontecendo comigo? E na realidade, irmãos, Deus tem uma receita simples para você realmente mudar a sua vida e encontrar um milagre como aquele leproso chegou. Tem uma receita simples. Deus não chegou para ele e perguntou qual era o testemunho dele, não perguntou se ele estava indo na igreja, não perguntou como é que ele estava, qual era a situação dele. Jesus, ele esperou apenas uma iniciativa daquele homem. E aquele homem, a primeira coisa que ele fez, ele foi dobrar os seus joelhos e foi adorar ao Senhor. Aleluia. Talvez se você está sentindo desprezado, irmão, porque o pecado está na sua vida, porque existe alguma falha que às vezes desqualifica você da presença de Deus, Deus hoje te chama para adoração. Deus te chama hoje para você abrir o seu coração, porque Ele não quer ninguém caído. Ele veio para buscar aquele que estava perdido. Ele não veio para quem estava são ou curado. Ele veio para curar os doentes, para curar os enfermos, fisicamente e espiritualmente. Quem quer comer na mesa do rei? Esse é o convite para você hoje. E eu fiquei prestando atenção nas atitudes do leproso. Primeira coisa que ele fez, ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia que Jesus tinha um poder sobrenatural. E a primeira coisa que ele fez foi ter iniciativa de buscar Jesus. Quantos hoje, irmãos, de nós temos tido a iniciativa de buscar Jesus, de buscar o Senhor? Às vezes a gente quer que a revelação venha direto para nós. A gente quer que pessoas orem por nós. Aleluia. Mas o problema do leproso era um problema que só era dele. Assim como o problema às vezes é somente seu. Quando o problema é só seu, irmão, não é o pastor que resolve, não é a igreja que resolve, não é o seu líder de célula que resolve. Repete comigo. Para resolver esse problema, só eu. Aleluia. Foi por isso que o leproso, irmão, não pediu a opinião de ninguém, não se preocupou com o obstáculo, não se preocupou se ele estava longe da cidade, ele se preocupou em chegar até Jesus, porque ele sabia que se chegasse em Jesus, ele seria curado, ou ele teria uma oportunidade de cura. Aleluia. Deus está esperando, irmãos, que nós tenhamos o interesse de buscá-lo. A Bíblia diz lá no livro de Isaías 55, buscai o Senhor enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Porque os dias, irmãos, cada dia que tem passado é um dia mais perto de você chegar no céu. Então busque a presença de Deus. Foi isso que o leproso quis fazer. A necessidade dele era a cura, então ele foi buscar a cura. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas se você buscar a Deus, se você abrir o seu coração e falar para Ele: Senhor,
eu me humilho diante da tua presença. Eu vim aqui só para te adorar, Senhor. Eu não vim para pedir. Quantas vezes do seu tempo, irmãos, você gasta só adorando ao Senhor? A maioria dos tempos a gente tem gastado tempo pedindo as coisas para Deus. Deus faz isso. Deus abençoa o meu dia. Deus abençoa o meu trabalho. Abençoa o meu chefe. Abençoa a minha igreja. Aleluia. E às vezes a gente tem deixado a nossa adoração para depois. Busque a Deus em primeiro lugar, irmãos. Abra o seu coração, deixa Ele agir. Porque se Deus falar, irmão, não importa, Ele pode movimentar a terra. Todo o poder, Jesus falou, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Não há limites para o poder de Deus. Então não coloque você limites para Deus. Deus, eu só vou orar agora. Só vou falar com você tal hora. Não, irmãos. Deixa o tempo para Ele. Não existe nada mais importante no mundo, para você que é crente, do que sentir a presença de Deus. Não existe nada melhor, irmão. Não é o seu trabalho. Não é trabalhando muito que você vai ganhar muito dinheiro. A multiplicação de Deus é diferente, irmão. É quanto mais tempo você gasta com Ele, mais tempo você gasta com a presença dEle, mais riqueza você tem. Porque a riqueza desse mundo, ela passa. Mas a riqueza de Deus, ela é eterna. Aleluia. E foi por isso que o leproso, ele entendeu isso. Ele se ajoelhou. Ele adorou ao Senhor. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. E ele esperou do Senhor uma iniciativa. Porque ele chegou em Jesus e falou: olha, Senhor, se quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele ficou esperando, irmãos, porque a adoração dele, a busca dele, o encontro dele com Jesus começou a movimentar, irmãos, algo no coração de Jesus. É por isso que para nós alcançarmos um milagre de Deus, você precisa fazer com que Deus se movimente em seu favor. Porque Jesus estava ali tranquilo. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele se moveu de íntima compaixão. E ele falou para ele, ele estendeu a sua mão, ele tocou no leproso, falou: eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Eu não sei o que você está precisando aqui hoje, irmãos. Ou o que você veio pedir para Ele. Deus está falando para você: eu quero te abençoar. É só você se colocar diante de mim que eu quero te abençoar. Aleluia. Jesus, ele não poderia tocar, né? Pela lei no Antigo Testamento, se você ler lá depois no livro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14, não podia tocar, porque era uma doença contagiosa. Tinha uma regra: quem tocava no leproso se tornava imundo como ele, deveria permanecer também isolado. Aleluia. Mas a gente vê que para o leproso, irmãos, ele encontrou características em Jesus que é muito importante. Eu anotei aqui, ele encontrou 3 coisas em Jesus que precisamos ter em nossas vidas. Primeira coisa, ele encontrou em Jesus vontade. Repete comigo: vontade. Não, está muito fraco. Mais forte. Vamos lá. Nossa, água de coco, coisa linda. O rim agradece, irmãos. Amém? Toca no seu irmão, fala assim, ó: vontade. Aleluia. Jesus, ele teve vontade de abençoar aquela pessoa. E eu queria trocar um pouquinho aqui no texto. Aleluia. Vamos pegar nossa Bíblia aí no versículo 3. Aleluia. Versículo 3 diz assim: Jesus estendeu a mão e o tocou e disse: quero ser limpo. Amém? Só que nós vamos ler diferente. Onde está Jesus aqui, você vai falar o seu nome. Aleluia. Porque essa característica de Jesus, ela precisa estar na minha e na sua vida.
Você precisa ter vontade de abençoar as pessoas. É por isso que nós estamos no MDA. Porque eu tenho vontade de cuidar de pessoas. É por isso que eu preciso estar numa célula. E é por isso que se você não está numa célula, irmãos, procure rapidamente uma. Se você não sabe o que é, pode me procurar no final do culto. Eu te explico, te dou o endereço, te levo para a minha, que é uma bênção. Amém? Ah, você vai estar aqui na frente também? Então o Donizete também vai estar aqui, o presbítero, ele vai falar da dele, o Davi também, amém? Então os líderes, se eles quiserem estar aqui na frente para ajudar os irmãos, eu agradeço também, amém? Então no versículo 3 aí, ó, se você vai tirar o seu nome, então vai ser assim, ó, André estendeu a mão e o tocou dizendo, quero ser limpo, amém? E você vai falar o seu nome aí, todo mundo junto, amém? 1, 2, 3. André estendeu a mão e o tocou dizendo, quero ser limpo. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. Pode aplaudir. A vontade dele de ser curado, irmãos, fez com que Jesus também tivesse vontade de curá-lo. Por que eu estou falando dessas características? Porque Deus vai colocar pessoas na sua vida com necessidades. E você vai precisar ter vontade de cuidar delas. Você vai ter que ter no seu coração, o pastor já falou aqui, né, de amor. Então se ele já falou de amor, eu nem vou tocar mais isso. Mas você precisa ter vontade. Aleluia. Uma outra característica que eu olhei e reparei em Jesus, aleluia, disposição. Repete comigo, disposição. Aleluia. Jesus chegou para ele e falou assim, espera aí que eu vou chamar meus discípulos, nós vamos orar agora por você, ou nós vamos fazer uma campanha de unção. Espera aí que eu preciso me consagrar. Não, irmãos, o milagre precisaria ser naquela hora. Às vezes você está precisando de uma resposta que precisa ser naquela hora. E Deus, ele nunca chega atrasado. E é por isso que Jesus, ele tinha o quê? Disposição. Na hora que chegou, ele falou, eu quero. Ele se movimentou, ele estendeu a sua mão, tocou e falou, eu quero que você seja limpo. Então, ser limpo. E ele foi curado instantaneamente. Eu acho glorioso, irmãos. Jesus, ele tinha tanto a fazer. Tinha acabado de pregar, tinha tanta gente seguindo ele. Aleluia. Mas ele sempre reserva um tempo para abençoar a minha e a sua vida. Não importa quantas pessoas estão pedindo para ele. Importa que ele tenha um tempo para você. Ele tem um tempo para ouvir a sua oração. Talvez você chegou hoje aqui pela primeira vez. Falou, nem sei orar. Aleluia. Orar é bem simples, irmão. Vou te explicar. É você deixar o coração falar ao invés da boca. Quando o seu coração fala, irmãos, Deus, ele não resiste. Por isso que a ação do leproso foi de adoração e Jesus movimentou-se imediatamente. Aleluia. E a terceira característica que eu olhei ali. Quando Jesus tem uma disposição, quando Jesus tem vontade, o milagre acontece. Quando você, irmãos, tem vontade de fazer as coisas de Deus, tem vontade de cuidar de pessoas, quando você disponibiliza um tempo seu para buscar essas vidas, para consagrar, para que essas vidas estejam, aleluia, tendo oportunidade de receber a salvação, o milagre, ele acontece. Aleluia. Eu anotei aqui algumas coisas que eu acho que é interessante. Para que o milagre aconteça, você precisa fazer Jesus se movimentar em algumas situações. Primeiro, Jesus precisa movimentar na sua maneira de agir. A minha maneira de agir determina se Deus vai agir ou não. Segunda coisa, a minha humilhação. O leproso, ele se ajoelhou, aleluia, para reverenciar aquele que era o rei, aquele que tinha todo o poder. Aleluia. Você precisa, irmãos, gastar um tempo da sua vida para se humilhar diante da presença de Deus.
Ele se ajoelhou. Quanto tempo faz, irmãos, que você não se ajoelha? Ah, mas eu tenho que orar de joelho, não pode orar em pé? Pode, irmãos. Mas a Bíblia diz assim, ó, põe a tua boca lá no pó. Boca no pó é a boca lá embaixo. Aleluia. Porque quanto mais baixo você desce, mais alto Deus te levanta. Aleluia. É por isso que você precisa se humilhar, irmãos. A Bíblia diz que Daniel, ele era um homem que tinha um espírito excelente. Ele era um profundo conhecedor e Deus dava habilidade para ele tremenda. Mas a Bíblia diz que um dia, aleluia, ele resolveu fazer um propósito, ele resolveu orar. E ele ficou orando durante quanto tempo? 21 dias ele ficou orando. Aleluia, para receber um propósito. E ele era um homem de oração. Ele se ajoelhava e orava, se ajoelhava e orava, se ajoelhava e orava. E durante 21 dias, irmãos, ele persistiu em orar. Até que um dia, a Bíblia diz que ele estava de joelhos, chegou um anjo do lado dele, tocou nos seus ombros. Aleluia. É por isso que se você estiver de joelho, irmãos, você não está olhando para a situação. Quanto mais baixo tiver a sua visão, maior é o trabalhar de Deus na sua vida. É isso que Deus quer que você entenda, irmãos. Quando o anjo tocou nos seus ombros, a Bíblia diz que ele tremeu todo. Ele ficou preocupado e ele falou, anjo, pode falar. E o anjo falou para ele, desde o dia, no primeiro dia que você aplicou o seu coração em se humilhar diante da minha presença, Deus ouviu a sua oração. É a sua humilhação diante da presença de Deus, irmãos, que faz com que o milagre aconteça, que faz com que Deus se movimente e para Ele seja impossível de não te abençoar. Humilhe-se diante da presença de Deus. Quando você se humilha, você reconhece que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, eles têm poder muito maior do que o seu. Você vai entender que não existem problemas sem soluções. Você vai entender que o impossível verdadeiramente não acontece. Você vai ver que você não vai ter dúvida, mas você vai ter certeza quando você orar. Porque você vai saber que a presença de Deus está do seu lado. É por isso que primeiro é o seu modo de agir. Depois é a sua humilhação diante da presença de Deus. Depois você precisa ter... Toca no seu irmão assim, bem devagarzinho no ombro dele. Mas você vai falar bem forte, que essa é forte. Fala, você precisa... Põe volume aqui para mim, por favor. Você precisa ter coragem. Aleluia. Para o leproso, irmãos, existia uma série de barreiras, uma série de leis, de obstáculos. Mas isso não impediu que ele chegasse até Jesus, porque ele teve coragem de ir até o fim. E você precisa ter coragem de chegar até o fim. A Bíblia diz que um dia, irmãos, Davi ele estava sentado, aleluia, e ele falou, ah, se eu pudesse beber lá da fonte, aleluia, lá da fonte. Só que essa fonte, irmãos, estava localizada, né, num lugar onde ao redor estava todo o exército dos seus inimigos. Aleluia. Foi por isso que ele estava só na vontade. Falou, ah, que vontade de beber aquela água. A Bíblia diz, irmãos, que só três, não foi 100, não foi 200, foram 300, não foram milhares. A Bíblia diz que 3 dos seus homens se levantaram e falou, o meu rei está com sede. Eles foram até o meio do arraial, passaram no meio dos seus inimigos, pegaram a água da fonte e levaram para Davi. Aleluia. Homens de coragem. Eles não tinham medo porque eles sabiam, irmãos, que qualquer obstáculo que passasse, Deus é quem estava conduzindo a vida deles. É por isso que não importa, irmãos, a situação às vezes que se apresenta diante de você, importa é como é que você vai reagir diante dela. A Bíblia diz, se você se mostrar frouxo no dia da batalha, pouca será a tua força. Mas se você se mostrar pronto, Deus vai te fazer um valente.
Foi isso que aconteceu com Davi. Aleluia. Ele não esperou o gigante Golias mudar a situação. Ele não foi orar, ele não foi jejuar. Ele chegou diante do rei e falou: eu vou lá lutar com ele. São homens de coragem. E Deus está querendo colocar na sua vida hoje coragem. Deixa de ter medo. Aleluia. A Bíblia diz que quem tem medo, o amor de Cristo não foi aperfeiçoado no seu coração. Então deixe o amor de Deus invadir a sua vida. Porque quando a presença de Deus está, irmãos, não há limites para o servo de Deus. Não há barreira, não há obstáculo, não há nada que impeça do milagre acontecer na sua vida. Por isso, coloque um pouco mais de coragem no seu coração. Coloque um pouco mais de ousadia. Aleluia, porque Deus está preparando hoje soldados. Porque quem vai morar lá no céu, irmão, são só os soldados. O soldado abandona um amigo que levou um tiro? Não? Não, ele é capaz de morrer para salvar o outro que já tá até indo às vezes. Mas ele doa a vida dele. Porque ele tem coragem. Aleluia. Por isso que para viver o MDA, irmãos, você precisa ter coragem. Coragem de revelar o seu caráter. Coragem de revelar o seu segredo. Caráter de mostrar quem você é. Aleluia. Por isso que Jesus tinha prazer em abençoar, irmãos. Porque Jesus, ele era uma alma transparente. Aleluia. Ele era um espelho que não refletia a imagem do pecado, mas era um espelho que refletia a glória de Deus. É por isso que ele fazia a diferença, é por isso que a multidão o seguia. E Deus espera, irmãos, olhar para você e ver uma multidão seguindo você. É isso que Deus espera de você. Fazer de você uma pessoa que ganhe vidas. Aleluia. Mas você precisa ter vontade de ganhar vida. Você precisa ter disposição. Você precisa ter tempo para as pessoas. Hoje o maior tesouro do mundo não é petróleo. Não é o dólar que está bem alto. Não é a libra esterlina. Não é o marco alemão. As maiores moedas do mundo. Não é o ouro. Hoje o maior tesouro da humanidade, irmãos, é o tempo. Aleluia. Qualquer pessoa, se eu perguntar aqui, eu tenho coragem de falar que é 100% aqui, que não tem tempo. Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer não sei o quê. Aleluia. Estou até entrando na palavra de ontem. Aleluia. Você precisa escolher a melhor parte. Você precisa escolher estar na presença de Deus. Não existe nada, irmãos, mais importante do que você gastar tempo com Deus. De conhecer, de ter experiências, irmãos. Hoje aqui eu vi na hora do louvor muitas pessoas chorando, abrindo seu coração. Mas Deus não quer que a experiência com Ele, o contato com Ele, sejam relances. Deus, ele está à procura de relacionamentos que sejam eternos. Que não sejam momentos que você vai estar na igreja, glória a Deus, aleluia. Mas quando você estiver sozinho lá fora, com um adversário, você fica perdido e fala: e agora? Quem poderá me defender? O Chapolin já morreu. Nem ele vai te socorrer mais. Aleluia. Você precisa ter postura diante da presença de Deus. A coragem não vê obstáculo. A coragem, ela supera medo e alcança vitória. Aleluia. Coloque um pouco disso no seu coração hoje. Mude a sua atitude, o modo de pensar, o modo de agir. E eu anotei algo tremendo aqui. Aleluia. Para um milagre gerar na nossa vida, você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Repete comigo. Eu preciso ter fé. De novo. Mais uma vez.
Você precisa crer, irmãos, que o que você vai fazer, se você orar, Deus ele vai responder. Hoje, as pessoas estão passando a responsabilidade para Deus. Ora e fala, Senhor, né? Se quiser, seja feita a sua vontade. Se o Senhor quiser, se, porque se não acontecer, ou você não tinha fé, ou Deus que não queria te abençoar. Você precisa crer naquele que você está servindo. Foi por isso que Jesus olhou para ele e falou, eu quero te abençoar, ser limpo. Não demorou meia hora, não demorou 2 horas, 3 horas. Não foi no caminho. Aleluia. Ele ficou limpo na hora. Foi na hora. Se você crê, irmãos, não há limites para a sua fé. Não há limites para a sua fé. O milagre, ele foi feito pela vontade do leproso, pela coragem dele, pela humilhação dele, pela maneira de agir dele, mas principalmente porque ele creu que Jesus é quem poderia dar solução para aquele problema impossível. Se você está aqui hoje com um problema falando assim, Senhor, eu vou lá hoje porque o meu problema é impossível. Aleluia. Deus está te respondendo. Hoje eu quero te abençoar. Hoje eu quero. Eu não estou olhando para a sua doença, para o seu pecado, para a sua lepra. Eu estou olhando que se você abrir o seu coração, se você se humilhar diante da minha presença, eu quero te abençoar. Eis que a mão do Senhor ela não está encolhida para que não possa abençoar. Nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir a sua oração. Porque Deus ele tem prazer em te abençoar. É uma liçãozinha, irmãos, que Jesus contou sobre esse leproso. E eu achei interessante que no final, Jesus deu uma ordem para ele, falou, olha, vai lá, perante o sacerdote, cumpre a palavra, porque existe uma ordem na lei de Moisés, que você tem que fazer algo, e cumpre a sua palavra. E uma outra coisa, não conte para ninguém. Aleluia. Eu fiquei pensando sobre esse pedaço aqui, não conte para ninguém. É um caso sério. Porque quando alguém vem te contar assim, ó, isso daqui é um segredo, não conta para ninguém. Parece que está te instigando a contar para alguém. E a Bíblia diz que o leproso, ele não se conteve. Imagina, irmão. O cara desprezado, largado pela sociedade, perdido, ninguém dava crédito para ele, ele só estava esperando a morte. Aleluia. De repente ele se vê curado. Um milagre aconteceu na minha vida. Ele entrou pela cidade feliz da vida, contando para todo mundo, olha, Jesus me curou, Jesus fez isso, Jesus me limpou, a lepra que tinha na minha vida foi modificada, olha só como eu estou hoje. Aleluia. Até chegar no caminho do sacerdote, ele ganhou muitas pessoas para Jesus. Porque quando a presença de Deus, irmãos, invade a nossa vida, quando eu tenho uma experiência no relacionamento com Deus, eu não consigo me conter e não contar para ninguém. Eu não consigo. Se você hoje está ilimitado e não conta para ninguém, você precisa ter experiências com Deus. Você precisa sentir Deus se movimentar dentro de você, irmão. Na hora do louvor aqui, ó, muitas pessoas estavam se movimentando, abraçando uns aos outros, chorando. Aleluia. Não dá para se conter com a presença de Deus. Aleluia. Então passe isso para os demais, irmãos. Porque Jesus está voltando e Ele quer ver um céu cheio. E isso não depende mais dele, porque Ele já cumpriu o papel dele, Ele já morreu. Ele já ressuscitou. Aleluia. Mas Ele confiou em mim e em você uma missão de buscar vidas. Aleluia. Ele determinou uma palavra, irmãos. Então você precisa cumprir a palavra. Ele sabia que na lei de Moisés, quando um leproso ele era curado, ele precisava oferecer um sacrifício. Aleluia. E Deus é tão bom que tinha um sacrifício para o rico e para o pobre.
Que às vezes você fala, Senhor, eu sou tão pequeno diante da tua presença. Sou o menorzinho, né? O menorzinho da casa de Jessé foi o maior rei. O menorzinho dos apóstolos foi o maior missionário que já existiu no mundo. Você é pequeno demais? Aleluia. É desse que Deus gosta. Que quem é grande demais não dá espaço para Deus. Aleluia. Mas quando você é pequeno demais, a glória de Deus ela é maior sobre a sua vida. Aleluia. Foi por isso que João Batista, quando Jesus chegou, ele falou, é necessário agora que eu diminua, mas que o Senhor Jesus cresça. Aleluia. Mas ele foi lá cumprir o que estava escrito na palavra de Deus. Aleluia. Se você um dia, irmãos, determinou uma palavra com Deus, fez um voto com Deus, Deus falou muito sério sobre isso comigo. Porque às vezes a gente faz um voto, aí a gente deixa para depois. Às vezes a gente até esquece. É igual às vezes vem um pregador aqui e ele fala, olha, nas suas orações lembra de mim, amém? Amém. Né? Nunca orei por ninguém que eu falei amém. É um erro no voto. Se você não vai orar, né, você não concorda. Então, irmãos, cuidado com aquilo que você votou. A Bíblia diz assim, se você votou algo, né, não tardes em cumpri-lo. Aleluia. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Se você votou, você paga. Amém? Foi por isso que o leproso foi cumprir a palavra de Deus. Jesus não se esqueceu da palavra que estava escrita lá no livro de Levítico. E ele ensinou ao leproso, você precisa cumprir tudo aquilo que foi determinado pelo meu Pai. Porque eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade, mas eu vim no mundo para fazer a vontade dele. Você não veio ao mundo, irmãos, para fazer a sua vontade. Se você estava enganado até hoje, sinto muito te falar essa verdade. Você veio para fazer as obras grandiosas do Pai. As obras excelentes. A obra maior do que obras que Jesus fez. Aleluia. Que é buscar ganhar o mundo inteiro. Amém? Não vou falar para você ser um leproso, né? Mas tem essas características que o leproso aprendeu com o mestre. Porque é assim, não haverá resistência da parte de Deus em acontecer milagres sobre a sua vida. Amém? Porque Jesus, ele mesmo se levantou. Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Eu quero resolver o seu problema. Eu quero abrir a porta de emprego. Eu quero agir de acordo com aquilo que às vezes você está guardado lá no escondidinho do seu coração. Mas Deus, Ele conhece. Amém?